Olá, Aurélio. Tudo bem? Tudo bem, Rosiane? Tudo tranquilo. A gente está aqui para mais uma entrevista com Aurélio Lacerda. Me fala um pouco sobre você, Aurélio. Então, eu vou me dirigir a você e ao público que vai nos assistir. Então, eu comecei a filmar no ano de 1990. Naquela época era VHS, né? As antigas câmeras VHS. E filmava eventos, transmissões, eventos sociais, aniversários, casamentos, enfim, uma série de eventos que tinha na minha cidade de Recife. E eu iniciei minha vida, meu verdadeiro audiovisual em 90. E essa tua trajetória de cineasta, de filmar eventos, como foi que isso veio te trazendo para perto do cinema? Então, eu fui convidado por um amigo meu que também gosta de cinema para realizar um papel de um delegado, né? O delegado Danúbio, numa série chamada Diamante Sem Lei. Inclusive está até no YouTube, no canal MJ Filmes. Se vocês forem lá, vocês vão ver a minha primeira aparição no cinema, né? Mas eu também, Rose, de uma certa forma eu ajudei ao nosso amigo Manuel Júnior a gravar as cenas. Eu tanto atuava como delegado, como também filmava o projeto dele. Entendi. Esse foi o teu primeiro contato com o cinema enquanto ator. Como foi que isso te despertou para ser diretor de imagem? Então, eu já tenho, sem querer me esnobar, eu tenho uma bagagem imensa como câmera, como cinegrafista, como repórter cinematográfico, como audiovisual, né? Tirei curso no Senac, na faculdade do Senac durante 2 anos. E eu tenho uma vasta experiência com câmera, com planos, enquadramentos e um pouco de noção de edição. Não sou tão bom na edição, mas como câmera me considero um cara bem profissional da área. Eu entendo. E aí me fala um pouco, de onde surgiu a ideia de você fazer este filme, A Inquisição? Então, eu comecei a pensar, né, em fazer um filme de época, né? E comecei a fazer pesquisas e chamei o amigo Gleidson Guimarães, né? Ele sem tempo para trabalhar comigo essa ideia que estava dentro da minha cabeça, né? Estava dentro da minha cabeça o início do filme, os locais a serem filmadas externas, enfim. E ele sem tempo, e eu querendo fazer. E ele engajou comigo, né? Ele engajou comigo, eu, dentro da pesquisa, né? Eu tive a ajuda também de pessoas maravilhosas que me ajudou no tocante à pesquisa. E eu comecei a construir a Inquisição. O teu foco inicial era um filme de época. Justo, era um filme de época. Aí eu queria fazer um filme de gladiadores, de guardas templários, de bruxa. E tudo isso acarretava do filme da Inquisição na Idade Média. Tinha tudo isso. Então você conseguiu juntar todas as tuas Justo. ideias e trazer para um único filme. Sim. A Inquisição, que é um filme de época, que fala sobre bruxas. Muito Justo, legal. que é um recorte, né, da Igreja Católica. E basta dizer, pessoal, que este filme foi construído com uma equipe muito boa. Não foi só eu que construí e produzi esse audiovisual, esse filme, que hoje está passando no canal Natura Filmes. Foi um grupo de amigos, tá? Amadores, cineastas, amadores, que conseguiu comigo construir a minha ideia. Fazer da minha ideia se transformar num vídeo, num filme. Falando em ideia, me conta um pouco como é que essa ideia se constrói dentro da tua cabeça. Como é que você visualiza um filme antes dele chegar aqui na tela? Então, Rosiane, eu mentalizo as cenas, eu mentalizo os cenários e concretizo. E juntamente com os personagens
que são os atores amadores, eu dirijo, faço pequenas anotações, né? O roteiro também, um pequeno roteiro. E dentro da temática da minha pesquisa, eu não fujo daquilo que eu quero passar. Mas eu tenho na minha cabeça os cenários, eu tenho um cenário de filmes, de como começar, começo, meio e fim. E a gente vai construindo esse sonho através de vídeo, de imagens. E como é para você? Como você se sente quando você consegue transformar isso tudo que está na sua cabeça, tão desenhado na sua cabeça, numa arte, para que as outras pessoas conseguem acompanhar? Como é que você se sente quando você vê o teu projeto aqui? Então, é muito satisfatório a gente concluir uma obra e volta a reiterar. Foi através de um grupo de amigos, né? Que eu não posso falar por mim só. A gente sempre tem que valorizar as pessoas que fizeram com que a coisa acontecesse, né? Eu fico feliz, porque é um sonho, é uma ideia que a gente transforma em vídeo, em filme, e com pessoas boas, pessoas dispostas e determinadas a produzir esse audiovisual. Eu entendo. Então é satisfatório, né? Eu estou muito feliz, eu estou muito orgulhoso, não só de mim, mas de toda a equipe, da obra estar pronta, tá? E a coisa acontecer, não é? E aí você fala que você está trabalhando com esse grupo de amigos. Como é para você equilibrar a amizade e o desafio de gravar um filme? Rola improviso? Olha, deixa eu te falar, rola greia, rola brincadeiras, estresse, a gente se aperreia um pouco, né? E muita brincadeira também, descontração, não é? Porque tem pessoas no set de gravação que na hora da cena acha a cena engraçada e começa a rir, né? Dá risadas e isso contamina o grupo, né? Aí se torna uma coisa engraçada e todo mundo sorri, depois a gente se reitera e volta ao foco, que é gravar aquela cena que eu mentalizei, que eu vejo o cenário, as árvores, não é, o percurso. Aí lá eu crio mais imagens, mais pensamentos de detalhes de imagem, é uma coisa mágica. O cinema é mágico, né? E me fala um pouco sobre esse improviso lá na hora da cena. Você sai com um mapa mental, Pronto, já você pronto. sai com um mapa já pronto do que você quer. Mas e na hora? E na hora do mão na massa? Como é esse improviso? Como se desenrola? Como tua equipe, teus amigos, os teus atores amadores que fazem cinema por amor, por um hobby, por gostar dessa arte, como é esse improviso no set de filmagem? É algo muito bacana, mas eu procuro não sair do contexto, não é? Surge os improvisos, é óbvio, até bons, né? Uma retórica, uma fala, e a gente trabalha colhendo esses improvisos sem sair do que a gente quer que seja gravado. Do foco da cena do set de gravação. Ou seja, eu deixo às vezes o ator amador ele interpretar, ele falar, mas dentro da lógica da cena. Você teve patrocínio, Aurélio? Quais foram os maiores desafios de filmar a Inquisição com pouco recurso? Olha, Rosiane, nós não tivemos patrocínio. O dinheiro foi basicamente de um grupo de amigos, né? Saiu da minha parte, do Gleibson Guimarães, né? Não posso falar por ele porque a gente pegava Uber, lanche, água mineral, transporte, né? E tinha que se deslocar para se fazer cenas externas, né? E a gente não teve ajuda de ninguém, falando financeiramente, né? O filme foi na Tora mesmo, que meu canal no YouTube é Natora Filmes, e esse filme foi feito na Tora. E quero aqui também ser grato, né, ao amigo artista plástico Ferreira de Campo Grande por ele nos ceder o espaço dele para que a gente pudesse fazer a Casa do Papa Inocêncio.
Sim. né? Que é essa parte que vocês estão vendo aqui, que aqui é a casa do artista plástico em Campo Grande, que ele nos cedeu, e a gente foi lá e gravou. Ele cedeu o espaço, a gente gravou, ficou bem à vontade lá. Mas aí você me fala que não teve muito recurso. E a gente consegue ver roupas, a gente consegue ver instrumentos que vocês usaram. Como foi esse processo criativo de construção, de confecção? Me fala um pouco sobre isso. Reciclamos coisas, né? Conseguimos tapetes, madeira, compramos spray, tintas, roupas. Eu comprei tecidos e pedi para a costureira fazer. Aproveitamos figurino de outros filmes que fizemos e colocamos, né? E fizemos algumas pequenas adaptações. E produzimos o nosso próprio vestuário, né? No caso, a roupa dos guardas templários, papais que diga, nós produzimos lá. Eu e o Gleibs Guimarães, a gente cortou, fizemos a marcação e vimos no YouTube como era a roupa de um guarda templário e copiamos e fizemos, né? Já a roupa da bruxa, o Gleibs pegou da esposa dele, que ela fazia parte de um coral, de uma igreja, e era uma roupa antiga de época. Então, a gente foi inserindo, né, dentro do... Os teus próprios personagens, né, que são os seus amigos, eles também ajudavam na criação do figurino. Contribuía bastante. Eles vinham com a ideia, já que eu vou ser uma bruxa, talvez fosse melhor eu usar uma roupa nesse estilo. Já vinha com vestuário próprio. Essa túnica aí, que o Gleibs Guimarães está, que ele é o Papa Inocêncio, nada mais é do que um lençol. É um lençol. Criatividade. E ele pegou e a coisa ficou bonita. Sim. Né? Compramos velas também, bastante vela. O amigo Soró, da Serralharia, lá da Rua do Dr. Miguel Vieira Ferreira, que quero te agradecer em público, ele fez as tochas, né? Fez também a corrente com aqueles arcos. Com os arcos, o Soró fez. Nos ajudou, né, de uma certa forma. E aí eu ainda quero focar um pouco nesse processo de construção de cenário, nesse processo de construção de roupa, né? Mesmo com pouco recurso, como que você fez a ambientação dos espaços? Você fez esse filme todo em espaços fechados? Como foi esse processo? Então, nós fomos para algumas igrejas antigas em Olinda, pagamos para entrar. Sim. E fizemos pequenas gravações para poder caracterizar de fato e de direito o próprio cenário de igrejas, de mosteiro, né? Saímos, tivemos várias externas, desculpe. E aproveitamos também os casarios antigos, as igrejas da sede Olinda, a gente aproveitou as fachadas, né? No tocante à parte que a gente montou o estúdio, né? Que eu tenho um galpão, a gente passou 3 dias, né? Organizando e montando, e ficou muito legal, né? Porque a gente queria usar a própria luz das tochas e das velas para ficar uma imagem envelhecida. Eu entendo. Então, mesmo com pouco recurso e muita criatividade, dá para fazer bonito. Dá. Dá para fazer bonito. Dá. Eu acho que se você tiver, você que está me assistindo aí, se você tiver um sonho, um pensamento e se juntar com pessoas legais que comungam com suas ideias, a coisa acontece. É ter determinação. Inclusive também a gente adiava cenas, porque um personagem não podia naquele dia, o outro podia, e aquele que não podia era o personagem principal, e eu tinha que esperar mais 8 dias, marcava, não é? Alguns podiam ir, outros não, desfalcava, né? Isso foi... Mas isso é muito comum no cinema amador, Justo. em que você conta com a desenvoltura, a boa vontade e o desejo, mas não conta com o patrocínio, exatamente, né? Com o patrocínio, aí a coisa anda um pouco mais certa. Mas é esse movimento dos amigos, é nesse movimento que o cinema se faz. Não deixa de acontecer. É verdade.
eu comum com as pessoas que gostam de cinema, não é? Eu fiz diversos filmes, fiz o Mafiosos em Recife, fiz o Hitler, Gato Preto, que foi uma série que muita gente me cobra até hoje, né? Vai voltar o Gato Preto e Voltar tal. o Gato Preto para fazer outros Outros, né? temporadas, Fiz né? algumas pequenas curta-metragens do Profeta, Sim. não é? E queria um filme de época, né? Esse projeto, essa ideia da Inquisição foi muito bem pensada, né? E cenários fantásticos. Nós fizemos uma cena, Rose, lá na Marinha, que se deu o nome de Bosque Salazar. É um lugar fantástico, tá? É um bosque mesmo, mostra aqui no filme. E a gente caprichou nas imagens. Me diz uma coisa, Aurélio. O que você queria que o público sentisse ou pensasse depois de assistir a Inquisição? Eu vou falar para você, eu vou falar para o público que vai nos assistir. Então, pessoal, o que eu quero sentir é que você, que não tem noção, ou que não entende de cinema, ou de audiovisual, ou de imagem, ou de edição, que você tem também capacidade de produzir um trabalho como esse. E basta lembrar que este trabalho foi todo gravado no celular. No celular. Tá? E um celular. Nós temos câmera. Eu tenho uma câmera muito boa, não é? Eu tenho uma câmera muito boa, mas como o celular ele grava em 4K, que dá uma conotação de imagem muito boa, eu resolvi ter esse desafio, porque o celular, Rose, ele não tem tantos recursos como uma câmera tem. Não tem. Então eu tive que me adaptar ao celular para que eu possa fazer um cinema sem muita dificuldade. Mas Você sair de uma câmera e produzir algo no celular, você tem que ter muita habilidade. a quantidade dos recursos diminui, mas a qualidade não, Não. né? Pronto. Nós Aqui temos aqui é o Bosque Salazar, que é ali ao lado da Marinha. Essas imagens que vocês estão vendo aqui, que parece a Europa, outro país, nada mais é de uma mata que fica ao lado da Escola de Aprendiz de Marinheiros, aqui em Salgadinho. em Olinda. Em Olinda. Em Olinda. Você costuma escrever os seus filmes com alguém? Ou é tudo solitário mesmo, tipo, roteiro na minha cabeça, celular na mão? É necessário que se tenha um pequeno roteiro, para você ter um norte. Porque às vezes a gente pensa numa coisa bacana, numa retórica, numa fala, num texto, e esquece. Uma coisa tira a tua atenção, ou uma dificuldade no set de gravação, como nós tivemos diversas dificuldades em set de gravação. Então eu anoto, eu faço umas pequenas anotações de uma base do que eu quero que desenvolva, né? Tem isso também. Então tem um misto, É. né? Tem um grande roteiro na sua cabeça, mas tem as linhas escritas como o teu guia. Justo. Isso. Já faz alguns anos que você faz cinema, né? O que mudou na sua forma de fazer cinema desde o seu primeiro filme até hoje? E o que é que não mudou? Olha, mudou o aprimoramento, não é? A forma de editar, o mais cuidado em editar, entende? Porque eu sempre tive uma base de operador de câmera, de cinegrafista, de repórter cinematográfico, então eu tenho a base, o padrão de cenas, de planos, de enquadramento, então isso não mudou, porque do primeiro material que eu comecei a fazer até o de hoje, os planos e os enquadramentos têm que ser perfeitos e corretos. Eu não fujo do que eu aprendi, não é? Dentro do curso que eu fiz. Eu não desaprendi isso, não. Agora, a edição é enriquecedora, efeitos, trilha sonora, legenda, ficha técnica, isso vai tendo aprimoramento. Porque, eu vou dizer para a Rose e para o pessoal, eu sou um cara que faço cinema, mas eu gosto da coisa simples. Eu gosto das imagens bonitas, eu não gosto de muito efeito. Porque tira a beleza das tomadas, das imagens que eu produzo. Então,
Eu não migro muito para efeitos audiovisuais não, sabe, Rose? Eu gosto mais da tomada, do enquadramento, da gravação limpa, não é? Possa ser que eu tenha uma pegada de um jeito, outro cara que gosta de cinema filma de outro jeito, câmera em movimento e tal. Eu sou mais fotografia. A imagem tem que estar perfeitinha. Eu entendo você. Você vem me falando sobre esse seu processo criativo de fazer cinema e a gente consegue entender várias etapas, né? Existe a ideia do filme na sua cabeça, existe a ideia da cena na sua cabeça, a ideia das roupas, né? O que se deve usar, o que se deve falar. Dentro de todo o processo criativo para fazer um filme, qual é o mais difícil? O mais difícil é a gente ter pessoas que comunguem com as nossas ideias, que tenham determinação, que gostem de cinema e que façam a coisa acontecer. Porque é muito bom fazer cinema, mas se não tiver a peça fundamental, que são as pessoas, são os personagens, a coisa não anda. É ter pessoas que queiram realmente fazer a coisa acontecer. Pessoas determinadas a fazer. Então isso é o mais difícil, não é? Agora tem uma coisa, quando a gente começa a fazer um projeto, começa a fazer o cinema, começa a surgir pessoas que se interessadas, que se doam o seu precioso tempo e vão ali, passam 1 hora, 2, 3 gravando para que a gente possa lapidar as cenas e na edição e fazer o bloco, né? A gente faz os vídeos por partes. Então isso é muito difícil a gente conseguir pessoas que queiram fazer o nosso sonho, o nosso cinema. Certo. Finalizando essa conversa agora, você está entregando um produto lindo no canal do YouTube, na Tora Filmes. Segue aí, gente, assiste, compartilha, curte. Já tem outra obra aqui dentro da sua cabeça? Olha, dá esse spoiler pra gente. Deixa eu falar, tem umas coisas aí pra gente fazer, mas eu vou passar um tempo descansando, cuidando de outras coisas minhas que merecem prioridade, tá? Eu faço um filme por ano. Eu faço um filme por ano, mas tem os curtas que vai surgir, tem uns vídeos aí, uns projetos que a gente vai fazer, curta-metragem, mas não imediato. Depois que eu fiz aí a Inquisição com o meu grupo de amigos, eu preciso de um tempo, de uns 30 dias, para dar uma descansada, cuidar de outras coisas, né? dar atenção a outras coisas também que precisam ser olhadas com mais cuidado. E lá na frente, acho que daqui a um mês, mais ou menos, eu penso em fazer algo que vocês com certeza vão estar aí assistindo. Então fiquem ligados, vai vir coisa boa por aí. Quero te agradecer, Aurélio, esse bate-papo. Muito obrigado por estar aqui, por falar sobre esse processo criativo do que é fazer cinema com um celular. É isso mesmo. Né? Você está falando aí para quantas pessoas que vão te ver, quantos jovens que vão te ver, quantas pessoas que têm a cabeça cheia de ideias, pensamentos ricos. cabeça rica de ideia, né? Então, assim, é inspirador ver como você lida com toda essa gama, como você trata com tanto respeito a sétima arte, como você trata com tanto respeito o cinema. E aí, olha aí para a câmera, dá o teu recado pro pessoal, diz aonde é que eles vão achar esse filme e já curte, hein? Então, pessoal, vocês que vão aí nos assistir, ele está no Aurélio Lacerda Filmes, tá? No YouTube, e também está na Tora Filmes, tá? É uma conta que eu tenho no YouTube, vocês vão estar aí assistindo esse material que não foi fácil fazer, e vocês também podem fazer, sem sombra de dúvida. É muito importante, é satisfatório, é gostoso depois que a gente faz, que tem muito trabalho, e vê uma obra sendo pronta e sendo feita, exposta para todo mundo assistir.
é muito gratificante. Eu estou muito feliz em ter concluído o meu sonho, o meu pensamento, as minhas ideias com um grupo de pessoas maravilhosas. O grupo que fez a Inquisição está de parabéns. Eu estou aqui para homenagear a todos. Não vou citar nomes, mas o elenco todo está de parabéns. Quando vocês assistirem, vê lá nos créditos os nomes. Está todo mundo lá. Está todo mundo lá, não corre risco de esquecer ninguém, não é? Exatamente. Um abraço a todos, até os próximos vídeos, até as próximas entrevistas. E segue a gente lá no canal Natora Filmes. Muito obrigado, Rose. Até a próxima. Muito obrigada, Aurélio. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.